Bom dia, senhoras e senhores, mais um episódio do Produção Profissa, todos os dias, 8 da manhã, aqui conversando com você sobre produção cultural. Meu nome é Carla Navarro e eu sou produtora cultural já há bastante tempo. Acho que tá meio ruim isso daqui, né? Vamos embora. Cezinha, bom dia! Uhul! Vamos aí tomar um café comigo? Hoje tá bem quentinho. Seguinte, minha gente, eu andei perguntando o que vocês queriam saber e me perguntaram qual é a base para uma produção cultural, qual é a estrutura base assim, que a gente precisa ter para pensar na produção cultural, né? Quais são os pilares da produção cultural? Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre esses pilares da produção cultural. Eu gosto de pensar na estrutura da produção com 4 etapas, porque eu sou metódica, eu gosto de transformar as coisas em métodos e eu gosto de fazer isso, entendeu? Eu sou assim. Então, eu gosto de pensar que a produção, na minha cabeça, ela tem 4 etapas, certo? E, e essas etapas são a sustentação do meu trabalho. Eu preciso focar em cada uma delas para poder ter um resultado melhor. Bem, e não estou dizendo que isso é certo ou errado, estou dizendo somente que é o meu jeito de fazer. Foi assim a forma que eu encontrei, a forma mais estruturada que eu encontrei de fazer a produção cultural, certo? Então, um pilar é um elemento estrutural, onde todo peso é escorado. É sobre isso que eu vou conversar hoje. Sobre qual é a segurança, o apoio que a produção cultural precisa ter para ser construída em cima, entendeu? Qual é a estrutura que você precisa para construir a sua produção cultural em cima, melhor dizendo. Né? Então, na produção cultural, a gente tem alguns pilares que sustentam todo um projeto cultural, ou toda ação cultural. E, na verdade, a base de todo a base de todo projeto para uma ação cultural acontecer são esses pilares, certo? Então, estruturar a sua ação cultural vai trazer para você uma tranquilidade muito necessária para quem trabalha com produção cultural. Por quê? Trabalhar com produção cultural significa você trabalhar com eventos ou uma coisa eventual, uma coisa que vai acontecer. Eu tô toda enrolada hoje, né? Acho que eu não acordei ainda não. Uma coisa que vai acontecer em determinado momento. Por exemplo, pode ser música, então vai ser um espetáculo que eu vou fazer. Pode ser dança, a mesma coisa. Pode ser uma exposição de um livro. Eu vou ter esse ápice, entendeu? Né? Pode ser um livro que eu esteja fazendo, pode ser, é uma coisa mais longa, é mais longa, mas não tem o lançamento do livro, não tem, vai ter sempre um pico de adrenalina na vida da gente. A gente vai ter sempre um momento onde a gente vai concentrar todas as informações ali. E nesse momento, se o produtor cultural não tiver estruturado, ele vai passar por uma tensão muito grande. E quando a gente começa a fazer vários eventos, a gente começa a passar por várias tensões muito grandes. E isso não faz bem para a saúde da gente, né? Então, quando a gente estrutura o nosso trabalho, quando a gente cria essa estrutura, aí a gente consegue não passar mais por tanta tensão. A gente consegue se livrar um pouco da tensão, porque a gente está mais preparado para isso. Porque a gente não vai precisar fazer tanto esforço para pensar o que a gente precisa, por exemplo. A gente já vai saber como é que funcionam. Se a gente fez um bom planejamento, a gente vai conseguir fazer com que a coisa flua com mais tranquilidade. Né? E se a gente enxerga essa estrutura, se a gente enxerga essas etapas, esses pilares,
a gente vai ter organização suficiente para fazer com que a produção cultural da gente seja mais tranquila, mais calma, e a gente não tenha tantos picos de adrenalina, né? Porque a gente vai estar focado só naquela etapa, a gente não vai estar focando em todas as etapas ao mesmo tempo. Então, conseguir visualizar essas 4 etapas é uma coisa muito, muito importante, tá? E eu demorei algum tempo para entender que isso existia, né? Que existiam essas etapas desculpa, para entender que existiam, para entender na verdade que eu podia dividir isso em etapas, para enxergar que existiam funções diferentes até, entendeu? Dentro da minha mesma função. Eu demorei um pouco a enxergar isso. E enquanto eu não estava enxergando isso, eu tinha picos de adrenalina enorme, eu tinha muita tensão envolvida no processo, né? E aí depois que eu consegui enxergar, eu consegui executar com mais assertividade também, sabe? Eu consegui executar de forma mais objetiva e mais certeira, assim, tá? Conseguia esquecer menos coisa, deixar realmente tudo mais estruturado mesmo, né? É sobre isso que nós estamos falando. Então, mas aprender a estruturar, ou aprender essa estrutura, foi mais ou menos como aprender a ler e escrever. Porque antes da gente ler e escrever, tudo pra gente é muito confuso, né? A gente olha as coisas e a gente enxerga como se fosse, por exemplo, se tiver uma frase escrita em alemão aqui na minha frente, pra mim aquilo é uma figura que não tem nenhum sentido. E na produção cultural, foi assim que eu me senti. Quando eu não tinha essa estrutura ainda, eu enxergava a produção cultural como um bloco inteiro. Então ela chegava para mim de forma muito confusa. E aí depois que eu consegui dividir a produção nessas etapas, eu consegui enxergar, eu agora consigo decodificar toda a produção. Agora eu consigo, na hora que eu bato o olho, que eu tenho que saber, que eu tenho que produzir um determinado evento cultural, é como se aquilo eu conseguisse enxergar melhor, entendeu? É como se eu conseguisse ler melhor o que está acontecendo diante de tudo, toda essa confusão. Eu não enxergo mais como uma confusão, eu agora enxergo de uma forma mais clara e eu consigo ler isso. Mas então vamos às etapas. Que etapas são essas? Eu, Carlinha Navarro, costumo dividir em planejamento, organização, coordenação e finalização. A maioria das pessoas divide em pré-produção, produção e pós-produção. Eu divido pré-produção, que para mim, na minha cabeça, seria o planejamento, né? E eu divido a produção em 2 etapas, que é a etapa de organização e de coordenação. E para mim foi muito importante fazer essa divisão, porque são 2 funções distintas, né? A coordenação ela acontece no dia do evento e a organização ela antecede esse momento, ela prepara para esse momento, né? E vamos lá, vou falar um pouquinho sobre cada etapa dessa, tá bom? Só um golinho no café aqui. O planejamento, ele é a alma do seu produto ou do seu projeto cultural. Ele é a coisa mais importante, sem nenhuma dúvida, da sua ação cultural, por incrível que pareça. Eu prefiro, se for para você passar mal, eu prefiro que você passe mal quando for a fase da coordenação, lá o dia do evento, do que no planejamento. Porque ele prepara tudo que você tem que preparar. E é ele que vai garantir que lá na frente dê tudo certo. Então, a fase do planejamento, é a fase que você vai gastar mais tempo com o seu projeto cultural, por incrível que pareça. A fase da coordenação é aquela fase, a pontinha do iceberg. Então você fica achando, todo mundo acha, inclusive, que fazer produção cultural é aquela fase, é fazer aquilo ali, tá? Mas aquilo ali é somente a pontinha do iceberg. Eu vou chegar lá já na coordenação. Mas eu tô só falando para a gente entender o que é o planejamento, tá? O planejamento é a base estrutural de tudo.
Porque a gente vai primeiro pegar essa grande viagem que está na cabeça de alguém e vai transformar isso num projeto. Enquanto essa grande viagem, essa grande ideia incrível, porque há ideias incríveis, né? Enquanto essa grande ideia estiver somente no campo das ideias e ela não for ainda um projeto, provavelmente ela não vai acontecer, né? Então, a primeira coisa do planejamento é pegar isso que está no campo das ideias e transformar num projeto. Transforma a ideia num projeto para ele poder acontecer. Então, olha como isso já é muito importante e olha como isso já é estruturador para o seu projeto. A Bia entrou aqui dizendo que passei para dar um bom dia. Ah, fofinha, bom dia, Bia. Tamo junto, hein? Então, aí você tem que pegar essa ideia e transformar num projeto. Transformou a ideia num projeto, você vai ter que identificar tudo que você vai precisar. Tudo, todas as coisas que existem e as que não existem também. Você vai precisar nesse projeto. A partir desse ponto, é como você vai conseguir, de fato, é como se você estivesse dando corpo à sua ideia. Entendeu? Você pegou a ideia, transformou num projeto, agora você vai listar todas as coisas que você precisa, tudo que você vai precisar entrar em contato, tudo. Então, esse é o momento que você não pode errar. Esse é o momento que você está plantando para que mais para frente dê certo, tá? Dá um pânico da gente esquecer alguma coisa? Dá. Mas a estratégia que eu criei para isso foi, que eu aplico para mim, né? Eu criei um checklist, né? Uma lista de checagem que eu vou construindo, eu venho construindo essa lista desde a minha primeira apresentação. Tudo que eu preciso está numa lista, certo? Tudo que eu preciso ou que eu precisei está numa lista. E essa lista eu vou usando para as produções que vão entrando na minha vida. E se eu precisar de mais alguma coisa que eu não tinha precisado ainda, vai para a lista. Vai estar lá na lista, entendeu? E aí, o que acontece? Eu não perco mais tempo pensando o que é que eu vou precisar. E, além disso, tudo que eu não lembrei de colocar, eu passo a colocar e já entra para essa lista. Então, eu não preciso lembrar de novo. Já está lembrado. Da próxima vez eu não vou mais esquecer esse item, entendeu? E tem funcionado muito bem. Então, o planejamento é a parte mais importante do seu projeto. É a parte que vai garantir o sucesso do seu projeto, tá? Organização. Então, depois de que você já sabe tudo que você vai realizar, depois que você já sabe onde você quer chegar, né? Você já entendeu que sonho é esse, já pegou esse sonho e transformou num projeto, já listou tudo que você vai precisar, aí você vai definir quem vai fazer o quê. Você vai definir exatamente quem vai fazer o quê, né? Se eu vou precisar de equipamento de som, quem é a criatura do equipamento de som? Como é que... quem é essa pessoa, qual é a hora que ela vai chegar, qual é o equipamento que ela vai trazer. Você vai começar a definir item por item. Todo item vai ter lá assim, limpeza, quem vai fazer a limpeza, qual é a hora que vai fazer a limpeza, quanto eu vou pagar por isso, né? Qual é o telefone, o contato dessa pessoa, de que forma eu entro em contato com ela com facilidade. Então, você, na fase da organização, é isso que você vai fazer. Você vai dar nome aos bois, você vai pegar e distribuir, preencher todos os espaços do seu checklist. Então, no seu checklist tem que ter o nome da função, né? Por exemplo, iluminação. Tá? Na iluminação, quem vai trazer o equipamento, qual é o telefone dele, quanto vai custar, que horas ele vai chegar. Pronto. Isso é o que você vai fazer na fase da organização. Você vai organizar todas as informações, entrar em contato com todo mundo e deixar tudo combinado. Tudo. Vai ligar pro cara do som e vai dizer, é para você chegar a tal hora e você vai levar tal equipamento, quanto é que vai custar? Deixa eu te contar como é que eu vou pagar isso. Combina tudo. É nessa fase de organização que você faz isso. E aí você organizou tudo, deixou tudo bem organizado,
você vai partir para a fase de coordenação, que é essa que todo mundo enxerga, que é a pontinha do iceberg que tá todo mundo enxergando, né? É exatamente isso que todo mundo vê. A fase da coordenação é a fase do dia, né? É a fase que você vai para o campo, certo? É a fase, se você está montando uma peça de teatro, é o dia da estreia, né? Essa é a fase, é o dia da estreia de todas as apresentações, mas essa é a fase da coordenação. E por que eu chamo de coordenação? Porque o que você vai fazer é coordenar as pessoas que estão ali. Você vai pegar tudo que foi combinado com todo mundo, certo? Que tá tudo no seu checklist anotadinho, você sabe tudo. E no dia você vai ver se as pessoas estão cumprindo o que elas combinaram com você. É isso, simples assim. Você vai chegar e você vai ser o coordenador dessa confusão toda, tá? Isso é o que você vai fazer no dia da coordenação. Mas atenção, o dia da coordenação, ela é a pontinha do seu iceberg, certo? E a pontinha do seu iceberg é justamente o que aparece. Então, o planejamento eu considero a fase mais importante, tá? A organização é uma fase estruturadora muito importante também. Mas na coordenação é onde você vai demonstrar que você é de fato um produtor cultural profissional. É onde você vai demonstrar que você sabe fazer aquilo de forma muito competente, limpa, organizada, você vai ser muito educada, muito gentil, e isso importa muito, porque esse é o momento que você está sendo visto. Então, a forma como você vai tratar a sua equipe, por exemplo, com respeito, respeitando os espaços, né, tratando as coisas com antecedência, deixando o ambiente tranquilo, e isso vai fazer com que você demonstre profissionalismo, entendeu? Então é nesse momento que você vai estar plantando o seu próximo trabalho. Atenção, muito importante. Esse momento é o momento que você vai estar abrindo novas portas. Então ele tem que ser impecável, irretocável. E aí, gente, profissionalismo é uma coisa que muito subjetiva, né? Para você entender assim, não, fulano é um produtor super profissional. O que significa isso? Significa que ele se formou em produção cultural? Não. Significa que ele se comporta como um profissional. Então, o que você vai fazer é o que um profissional faria. O que você vai fazer é deixar esse ambiente, transformar esse ambiente num ambiente profissional. E isso vai ser sempre com esses pequenos gestos. É você chegando antes da hora, sendo o primeiro a chegar e o último a sair. É você manter o seu ambiente de trabalho organizado, né? É você tratar bem as pessoas. É você cobrar sem precisar demonstrar autoridade, né? Você cobrar somente assim, olha, a gente combinou tal coisa, você está fazendo outra coisa. Vamos voltar para o que a gente combinou? Não foi assim que a gente combinou? Então vamos voltar para cá? Porque você já programou tudo, já planejou tudo, agora é só coordenar para que tudo aconteça como você planejou, tá bom? E partimos então, depois que acaba o evento, coisa linda, partimos para a fase de finalização, que é a desmontagem de toda a confusão, mais como se diz, a prestação de contas, relatório de execução, que todo mundo tem um medinho, né? Não precisa ter medinho. Essa a parte de prestação de contas, que eu acho que todo mundo fica com mais medo. A minha dica para vocês sobre prestação de contas é: comece a fazer a sua prestação de contas quando você está fazendo o projeto. A sua prestação de contas ela não é feita no final só. No final, você só organiza a documentação. Mas, na verdade, a sua prestação de contas ela está sendo feita a partir do primeiro momento, da primeira coisa que você paga com o dinheiro do seu projeto cultural. Aí, a partir daí, está sendo feita a sua prestação de contas, porque todo pagamento que você vai fazer, você vai ter que juntar uma documentação que lhe foi exigida por alguém, certo? Porque esse dinheiro que veio para você veio de alguém. Então, você vai ter que prestar contas para esse alguém.
Aí você, antes de começar a gastar, tem que perguntar para esse alguém como é que você deve gastar, qual é a documentação que você vai precisar ter de cada rubrica, né? De cada pagamento que você vai fazer. E então, e aí, por que eu digo que a prestação de contas começa quando começa o projeto? Porque como você vai ter que pedir um papel, uma nota fiscal, um recibo, seja lá o que for, no primeiro pagamento que você vai fazer, a partir do primeiro pagamento, então você já está construindo essa prestação de contas. O importante é você não perder isso de vista. Dinheiro não vai sair sem um documento. Eu digo sempre, eu troco um papel por outro. Eu entrego o dinheiro, você me dá o documento. Porque lá no final eu vou precisar organizar tudo e eu vou precisar ter todos esses documentos. Então, o grande segredo para tudo dar certo é o dinheiro não sai antes da pessoa entregar toda a documentação. Então, fica dependendo dela, ela receber, né? Entrega toda a sua documentação e você paga ela. E fica tudo certo. E lá na fase da finalização, você vai pegar toda essa documentação que você já juntou, que já está guardada organizadinha, e vai botar, vai organizar e fazer um documento para entregar para quem lhe entregou esse dinheiro, tá certo? Essa é a fase de finalização. Vamos lá, vou dar um exemplo prático. Primeira coisa que você vai ter é uma ideia. Digamos que essa ideia seja um CD. E aí no planejamento você tem que pensar coisas estruturais, como, por exemplo, tem algum edital aberto que eu possa colocar o meu projeto? Tem alguém que esteja interessado em patrocinar isso? Né? Onde é que vai ser? Quantas pessoas cabem nesse lugar? Eu vou cobrar ingresso para o lançamento do CD? Que tipo de equipamento eu vou precisar para esse lançamento? Eu vou controlar a entrada do público como? Né? Vou contratar uma etiqueteria na internet, vender ingresso pela internet? Quantas pessoas vão estar comigo, na minha equipe, trabalhando? Bem, na verdade, é como se você estivesse fazendo um retrato falado de uma pessoa, certo? Então, quanto mais detalhes você tiver, maior é o risco de você acertar, certo? Quanto mais detalhes você tiver, menor é o risco de dar errado, tá? Essa é a fase do planejamento. Essa fase que você enxerga tudo isso, faz todas essas perguntas para você, que eu fiz aqui algumas, né? Só para passar rapidamente, mas você tem que fazer isso de forma muito, muito profunda, tá? Na organização, por exemplo, que você vai pegar todos os itens que você elencou e vai dar nomes a todo mundo, vai dizer um por um quem vai assumir cada função, tá? E aí eu faço um checklist. E aí eu escrevo o nome da criatura, o número do telefone, o e-mail, seja lá o que for, a forma que eu vou fazer contato. E aí fica bem fácil quando eu preciso acessar essas informações, porque elas estão todas reunidas num documento só, certo? Aí você vai entrar em contato com todas essas pessoas. Entrar em contato com cada um, falar quanto você vai pagar, como você vai pagar. Eu acho muito importante a gente dizer como é que a gente vai pagar. Dizer, olha, o dinheiro já está na conta, faz o projeto, preste o serviço que você vai receber. Ou, olha, eu vou receber o dinheiro do patrocinador ainda, não sei quando é que eu vou receber, você topa fazer assim mesmo. Isso é muito honesto e necessário, certo? E nessa fase eu também construo um cronograma de montagem, que é muito importante, que vai me ajudar muito na fase de coordenação. Que eu coloco lá nesse cronograma todos os horários que eu preciso cumprir. Então, qual foi o horário que eu combinei com a equipamento de som? 7 horas, bota lá, 7 horas o som vai chegar. Qual foi o horário que eu combinei com o equipamento de luz? 8, bota lá que 8 horas a luz vai chegar. O lanche vai chegar que horas? 3 da tarde. Bota lá que 3 da tarde o lanche vai chegar. Esse cronograma, é importante eu estar com ele construído na minha mão, para no dia da coordenação eu estar com ele na mão e executando a partir dele, entendeu? E aí fica tudo bem amarradinho. Na fase da coordenação, que é quando a coisa já está moendo, quando o negócio já está rodando, é o dia do lançamento do CD, né, digamos. E aí é a hora do vamos ver mesmo, a hora
o que você tem que fazer nesse momento é ter certeza absoluta que tudo vai sair exatamente como você planejou. O seu objetivo não é fazer nada nesse dia, certo? Nesse dia você só vai estar lá vendo as coisas acontecerem bem tranquilo. É isso que você vai fazer. E olha que a sua função é muito importante de ficar lá vendo as coisas que vão fazer. Pega um café e vai só ver se todo mundo está fazendo tudo direitinho. Então, só tem um detalhe. Se eu marquei às 6 horas da manhã com o cara do som, você vai ter que chegar às 5h30. Porque você vai ter que ver o cara chegar às 6. Porque se o cara não chegar às 6, você vai ter que ligar para ele, perguntar o que aconteceu e tomar alguma providência se aconteceu alguma coisa louca, né? Dessas coisas loucas que acontecem de produção cultural, tá bom? E aí começa, depois que você bota tudo para moer, fica lindo, acaba, aí começa a fase da finalização. E ela começa na desmontagem do seu lançamento, né? Tô lançando meu CD, foi lindo, deu um monte de gente, sucesso absoluto, todo mundo comprou um monte de CD lá e tal, perfeito, e acabou a apresentação, né? O lançamento. E aí você começa a desmontagem. É importante que você, durante a fase de planejamento, você dê atenção também a essa etapa, sabe, da desmontagem, porque você precisa planejar a sua desmontagem, você precisa identificar quanto tempo você vai gastar no teatro, por exemplo, para você poder combinar com o teatro, para você não pagar hora extra e tal, né? Você tem que garantir que tudo vai ser retirado com segurança, você tem que garantir que vai ter estrutura para as pessoas que estão desmontando lá, né? Então, se for um palco de rua, por exemplo, o cara do gerador só pode ir depois que tudo acabar, porque tem que ter a luz, entendeu? Senão fica sem luz. Enfim, você precisa também planejar a sua desmontagem. E por isso você é o último a sair, porque se der algum pepino, alguma confusão, é você que vai descascar esse abacaxi, entendeu? Se der algum problema, é você que vai resolver esse problema. Então é importante que você esteja na fase de desmontagem, tomando conta dessa confusão toda. E nessa fase de finalização, né, passada a desmontagem, minutinho que está passando o carro aqui nessa rua é um carro a cada 3h30, então tá na hora dele passar. Então depois da fase desmontou tudo, aí no dia seguinte, né, depois da ressaca, você acorda e vai fazer toda a parte de prestação de contas, de bom dia, Misa, cafezinho pra você aqui, ó. Aí é o momento que você vai pegar aquela documentação que você já produziu, toda a documentação de prestação de contas, você vai juntar tudo para estruturar a sua prestação de contas e entregar para quem lhe deu dinheiro. Você vai fazer um relatório de execução contando qual foi sua impressão sobre o que aconteceu, sobre o evento, né? Contando tudo que saiu na mídia, vai pegar a clipagem do seu assessor de imprensa, vai botar lá, vai botar fotos para ficar lindo, né? Vai criar um documento onde quem não estava lá no evento vai conseguir enxergar tudo que aconteceu e como foi a repercussão de tudo isso, desse evento todo, tá bom? Isso você vai fazer na fase de finalização, tá? E aí vai ficar tudo bem, seu evento foi todas as etapas cumpridas com sucesso, tá bom? E quando você ignora esses 4 pilares que eu falei, que são planejamento, organização, coordenação e finalização. E quando você diz, não precisa tudo isso não, vou fazendo e vai dando certo. E aí, quando você ignora que existem esses quatro pilares, você pode realizar a sua ação cultural sim, sem problema. Mas você vai estar executando em cima de uma base bem frágil, que pode ruir a qualquer momento, né? Porque você não está dando um passo de cada vez ou subindo um degrau de cada vez. Por exemplo, digamos que você não fez a fase de planejamento, tá? E aí contratou uma orquestra para tocar. Tudo lindo, maravilhoso, tá tudo certo. E quando os músicos chegam, não tem cadeiras para eles.
Porque essas necessidades, cadeira, estando para partitura, o pódio do maestro, a gente levanta tudo no planejamento, a gente faz uma lista do que a gente vai precisar. Então imagina que transtorno você ter que conseguir lá 70 cadeiras para a orquestra porque você não previu, entendeu? Então, na fase do planejamento, você precisa prever tudo. Se você pula essa fase do planejamento, a sua coordenação vai ser muito frágil, né? Então imagina que você pulou a fase da coordenação. Como já estava todo mundo contratado, você pensa, não, eu chego 2 horas antes do evento acontecer e que já está cedo demais e pronto. E aí quando você chega lá, o cara trouxe o som errado, imagina. Imagina só, e esse som não vai dar para que a atração toque com aquele som. É bronca, né? Pois é. Ou então não trouxe o kit de microfone de bateria, sei lá, o cara do som fez alguma coisa que não era para fazer. E aí você não estava lá para corrigir e agora não dá mais tempo de corrigir. Então, cada fase é importante e você tem que tratar com muito zelo de cada etapa dessa, tá certo? Mas se você planeja com cuidado, se você descreve a atenção com a ação com todos os detalhes, se você descreve essa ação como se fosse um retrato falado, se você gasta tempo com organização, se você fala com cada fornecedor com clareza e também com muitos detalhes, né? Você tem que falar com eles com muitos detalhes também. Se é o primeiro a chegar, né, e está atendendo o cronograma direitinho e é o último a sair, né? Se você olha para trás, você vai olhar para trás e enxergar que a sua ação foi bem feita, tá? Se você marca uma reunião de avaliação com sua equipe, faz uma reunião de avaliação honesta, sincera, se você cumprir todas essas etapas, você provavelmente vai ser um produtor incrível. E aí vai ter muito trabalho, porque é assim que a gente consegue trabalhar, entregando um serviço incrível para quem está precisando desse serviço incrível. Se você cumpre todas essas etapas, você de fato vai ser um produtor acima da média. Então, vale a pena investir nessas etapas, vale a pena você entender que você precisa estruturar cada uma no seu tempo, tá? Então, se você quiser praticar, você pode listar todas as funções que você acha que deve ter em cada fase, né? Você tenta fazer esse exercício de enxergar, de fato, o que tem que ser feito para a sua ação cultural, porque a sua ação cultural... Eita, eu tô entalada hoje. Você faz esse exercício para você enxergar, de fato, o que precisa ser feito em cada etapa para que a sua ação cultural seja realmente impecável. Incrível, maravilhosa, certo? Faz esse exercício, faz essa lista, vai enxergando, sabe? Organizando suas ideias para você ver o que você precisa em cada etapa, né? E se tiver alguma dúvida, você vem aqui conversar comigo, você traz a sua dúvida aqui às 8 horas da manhã, eu estou aqui à sua disposição para tirar as suas dúvidas, para conversar com você. É só entrar, pedir para conversar, que a gente conversa aqui, tá? A gente vai conversando aqui. É isso, minha gente. Todo dia, às 8 da manhã, eu estou aqui no Produção Profissa, conversando sobre produção cultural, conversando sobre como você fazer a sua produção cultural com mais tranquilidade, com mais calma, sem passar perrengue, tá certo? Então, se você quiser conversar comigo, basta avisar aqui nos comentários. Eu quero conversar com você ao vivo e eu te chamo aqui ao vivo para ajudar a construir a sua vida de produtor cultural, tá bom? Porque é o seguinte, a hora é essa de construir, viu? Porque a gente está tendo um momento muito raro na nossa vida de essa possibilidade de construir de estudar, né? Se aprofundar antes de colocar a mão na massa. Então aproveita, viu? Que o negócio não é assim não, normalmente. Normalmente a gente aprende no tapa mesmo. Não tem tempo de se instruir. Então aproveita e segue meu perfil no Instagram, no Facebook, se inscreve no YouTube, ativa o sininho que todo dia tem dica pra vocês, tá bom? Então beijos,
um bom café para vocês, uma boa semana, que essa semana seja de muita produção, né, de muita atividade, de muita realização e de muitas conquistas e descobertas. Todos os dias às 8 da manhã eu estou aqui com vocês no Produção Profissa e é só me chamar aqui que eu adoro conversar, tá? Beijo, até amanhã!